Olá meus amigos, olá minhas amigas, professor Alisson Barros, professor de Física aqui da ULB, e estamos dando continuidade ao nosso curso de Física. A terceira aula, primeira parte, nós tratamos das 3 leis de Newton, lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica e terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Agora nós vamos ver 3 aplicações dessas 3 leis. Vamos ver a força-peso, entender um pouco como ela funciona, vamos falar um pouco sobre a força normal, que é importante para a gente nos nossos exercícios, e a força de atrito, é o que mais cai. Essas 3 forças, por quê, professor? Porque esse é o nosso dia a dia, tá? A gente sempre coloca uma mochila em cima de uma mesa, a gente sempre está em cima de alguma coisa, de uma superfície, encostando a mão na parede, então a gente sempre vai ter a força normal nesse caso. E quando a gente se desloca com um veículo, por exemplo, a gente tem força de atrito. Quando um bloco se desloca sobre a superfície, tem força de atrito. Quando a esfera gira, se desloca por uma superfície, tem força de atrito. Então, é o que é mais comum no nosso dia a dia. E o Enem gosta muito de trazer a nossa ciência do dia a dia para dentro da nossa prova, tá? Então, vamos lá. Essa é a nossa ideia para a gente tentar abordar todo o conteúdo e acertar todas as questões do Enem, né? Tá aqui, ó, leis de Newton. Nós vamos tratar hoje das aplicações das leis de Newton, basicamente. Algumas aplicações, são infinitas aplicações, tá? A gente vai trabalhar com algumas, as mais importantes. A primeira aplicação, força-peso. Já falei sobre a força-peso. Falei que a força gravitacional gera um par de forças, ação e reação clássico, né? A gente conversou na aula passada sobre isso, tá? Dê uma olhada lá. Você tem que dar uma olhada. Essa aqui é uma continuação da aula, você precisa entender isso. Relacionando com a segunda lei de Newton, se um corpo de massa m, tá aqui, ó, a nossa maçã, por exemplo, a maçã de Newton lá, ó, só imaginar, ó, nossa maçã bonitinha aqui, que caiu na cabeça do Newton, tá? Sofre a aceleração da gravidade. Quando aplicada a ele, sofre a aceleração da gravidade quando aplicada a ele o princípio fundamental da dinâmica. Poderemos dizer que, então quer dizer que se esse corpo está submetido a uma aceleração, eu posso aplicar a segunda lei de Newton. Lembra da segunda lei de Newton? Lembra, professor? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Relacionando a segunda lei de Newton, se um corpo de massa m sofre a aceleração da gravidade, quando aplicada a ele o princípio fundamental da dinâmica, podemos dizer que força resultante é massa vezes aceleração. Só que a força resultante sobre essa maçã, professor, é o somatório de todas as forças que atuam sobre esse corpo. Professor, esse somatório de todas as forças, vou fazer aqui para você, ó. Força resultante é o somatório de todas as forças que atuam sobre a maçã. Podem ser quantas forças? N forças, infinitas forças. Quantas forças vocês veem aqui? Só uma, professor. Uma força, vou apagar aqui, ó, e finja que não está vendo. Uma força que Newton denominou, por exemplo, força P, força peso. Então, professor, de todas essas forças, só sobrou a força F1, que ele chamou de força peso. Então, todo esse somatório é só a força peso. Está aqui ela, ó. Então, quer dizer, professor, que a força resultante sobre essa maçã é a força peso. E a força peso é massa vezes a aceleração. Professor, mas se a maçã está submetida à aceleração da gravidade, como esse apagador está aqui agora, ó, existe uma aceleração da gravidade, que é devido à grande massa da Terra. Então, puxa esse apagador para o centro da Terra, da mesma forma que puxa esta maçã para o centro da Terra. E essa aceleração, ela é constante. A gente vai adotar como constante. Ela varia de acordo com a superfície da Terra. Mas aqui nós vamos adotar como sendo constante. A aceleração da gravidade é constante, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Opa, professor, então o peso da maçã é igual a massa da maçã vezes a gravidade. Então, força-peso, massa vezes gravidade, decorre diretamente de uma aplicação da segunda lei de Newton, tá? Essa é a ideia básica aqui, ó. Força resultante, nesse caso só a força-peso, a massa é a da maçã, a aceleração é a da gravidade, ou seja, a aceleração a qual a maçã está submetida, que é a aceleração da gravidade da Terra, devido à grande massa que a Terra tem, tá?
Aqui, ó, este exemplo, nós já vimos. A Terra, devido à sua grande massa, gera uma gravidade ao seu redor aqui, ó. Essa maçã está submetida a essa gravidade, ou seja, a maçã interage com a Terra por meio da gravidade. Você interage com a Terra por meio da gravidade, uma força gravitacional. Então, essa força-peso que atua sobre a maçã é a massa da maçã vezes a gravidade, tá bom? Certinho? Consequentemente, essa força menos P também é massa vezes gravidade, tá? É assim que funciona, certinho? Então, aqui nós temos a segunda lei de Newton. Então, se um corpo está submetido à aceleração da gravidade, nós calculamos dessa forma, massa vezes gravidade, onde a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ou o valor que a banca disser, tá? E esse valor aqui, como é força, certo? Ele tem como unidade o Newton. Tem como unidade Newton. Então, peso é massa vezes gravidade. E o resultado é dado em newtons. Newtons é a unidade de força. E lembre que é um vetor. Analisando só essa figura aqui, ó, nós temos que ele está no eixo Y. Se ele está no eixo Y, nós sabemos o quê? A direção dele, não é isso? Então, a direção, eixo Y. E qual o sentido? Ah, professor, o sentido, ele está apontando para baixo. Sentido negativo do eixo Y, exatamente. Negativo. E qual o módulo, professor? O módulo está aqui, ó. Massa vezes gravidade. Módulo, direção e sentido, entendeu? Então, a parte numérica é o módulo, a parte de gráfica, que é o vetor, é a direção e o sentido do nosso vetor, peso, tá? Força normal. Eu falei para vocês que a força normal não é para ação e reação com a força peso, tá? É uma força de contato, é uma força que depende da superfície, tá? Além da força peso, existe outra força que normalmente atua na direção vertical, isso é importante, tá? Chamada força normal. Essa força sempre atua no sentido perpendicular à superfície, é fundamental aqui, ó. Sempre atua no sentido perpendicular à superfície. Vamos ver um exemplo já já, tá? Diferentemente da força peso, que atua sempre no sentido vertical, apontando para o centro da Terra. A força normal é sempre perpendicular a uma superfície. Ó, coloquei o meu bloquinho aqui, a força normal é perpendicular à superfície. Se tiver assim, num plano inclinado, perpendicular à superfície. E a força peso, ela é perpendicular, professor? Não, ela é sempre vertical, sempre vai apontar para o centro da Terra. Estando assim é vertical, estando assim também é vertical. Vamos ver já já, tá? Certinho? Tá aqui o exemplo clássico, ó. Ele está sobre a superfície, tem contato, né? Então a força normal aparece, que é uma força de contato do bloco com a superfície. E se ele não estivesse em contato? Já vimos isso. Só existiria a força peso apontando para o centro da Terra. Não existiria força normal, porque não tem contato. Beleza? Aqui, ó, os nossos dois casos. Força normal é uma força perpendicular à superfície. Perpendicular ou ortogonal, ou 90 graus, tá? Ou seja, a superfície está aqui. Essa força vai ser perpendicular à superfície, tá? Normalmente a gente apaga isso aqui, ó. Pronto. Força normal. Ah, professor, e no plano inclinado? Mesma ideia, ó. Perpendicular à superfície do plano inclinado. Opa, então, professor, é 90 graus, é? É. Então, ó, 90 graus bonitinho, desenhei, venho aqui, apago. Ela é perpendicular, professor, perpendicular, exatamente. E a força peso? A força peso sempre atua para o centro da Terra, tá? Aponta para o centro da Terra. Atua no centro de massa do bloco e aponta para o centro da Terra. E aqui, a mesma coisa, ó. Atua no centro de massa e aponta para o centro da Terra. Força peso. Vou e apago aqui, ó, só por simplicidade, tá? Entendeu a ideia? Então, o vetor normal é sempre
perpendicular à superfície a que o bloco está. Simples assim. Força de atrito. A força de atrito tem algumas características, já vimos algumas delas, vamos rever agora. Sempre que aplicamos uma força a um corpo sobre uma superfície, ou seja, existe uma superfície, ela não é completamente lisa. Pensa no asfalto e seu veículo. Então, é a mesma coisa, uma mesa e um bloco em cima dessa mesa, mesma ideia, tá? Sempre que aplicamos uma força a um corpo sobre uma superfície com atrito, tá? Com atrito, este acabará parando, claro, porque ele vai perdendo energia no atrito, perdendo energia devido ao atrito, perdendo energia por meio do calor, por exemplo. Vai transformando aquela energia, ó, lembra, ó, transformando aquela energia cinética em calor. Estou transformando a energia cinética em calor. Estou dissipando energia por meio do calor. O que acontece com o atrito, tá? Este acabará parando, esse corpo submetido a essa superfície acabará parando. Isso caracteriza a força de atrito. Opa, então é exatamente isso aqui, ó, o corpo parar, que caracteriza a força de atrito. Quais são essas três características? Primeira, o atrito sempre se opõe ao movimento. Então, o atrito é sempre uma força que vai fazer o movimento cessar, parar. A ideia do atrito é isso, tá? Sempre fazer o corpo parar. Ele depende da natureza e da rugosidade da superfície. E isso nós chamamos de coeficiente de atrito, tá? Depende da natureza. Pensa uma superfície mais lisa, um asfalto, uma mesa de madeira, uma mesa de mármore, tá? E mesmo assim, sendo uma mesa de madeira, tem aquela mesa de madeira que é mais lisinha e tem aquela mesa de madeira que é mais rugosa. Então ali muda a característica do atrito ou do coeficiente de atrito da superfície. É como se cada superfície tivesse uma impressão digital. Você tem a sua, eu tenho a minha, tá? Então, coeficiente de atrito é a impressão digital da superfície, tá? Cada um tem a sua, certo? E a terceira característica é proporcional à força normal de cada corpo. Vamos ver isso já já, tá? Isso aqui é importante pra gente, tá? A gente vai ver já já. Ela é proporcional à força normal de cada corpo. Então pensa assim, ó, força de atrito é proporcional à força normal. Esse símbolo aqui é de símbolo que denomina uma relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Vou repetir, ó. A força de atrito, ela é proporcional à força normal. A gente vai entender isso já já, tá? E a característica mais relevante da nossa força de atrito, tá? Transforma energia cinética do corpo em outro tipo de energia, que é liberada ao meio. Lembra do exemplo que eu fiz? Esfregue uma mão na outra, sua mão está em movimento. Se está em movimento, tem energia cinética, certo? O atrito de sua mão uma na outra está gerando uma forma de energia, outro tipo de energia, que é liberada para o meio. Estamos transformando a energia cinética em energia térmica, tá? É o que ele faz, o atrito faz isso, tá? Vamos ver essa proporcionalidade, que é muito importante para a gente? Opa, professor, quer dizer que, olhando para esta situação, eu tenho os seguintes vetores. Ó, o corpo está em repouso, velocidade igual a zero, você já sabe. Velocidade igual a zero, aceleração igual a zero, força resultante igual a zero. Já vimos isso, certo? Existe uma força, professor, que atua para o centro da Terra, que é a força peso do bloco de massa M, e existe a força normal, que é perpendicular à superfície, professor. Não é isso? Exatamente, tá? Como existe um atrito, professor, essa superfície possui uma identidade, que nós chamamos de coeficiente de atrito, o μ, tá? Como eu faço para calcular a força de atrito, professor? Caso esse bloco entre em movimento, ó, ele vai entrar em movimento, apliquei uma força, vai surgir a nossa bendita força de atrito aqui, ó. Como eu faço para calcular essa força de atrito, professor? Tá? Essa força de atrito, eu disse a vocês que é proporcional à força normal. Essa força de atrito, ó, sai de proporcional para igual. Agora tem uma relação direta, tá? O coeficiente de atrito vezes a força normal.
o coeficiente de atrito da superfície, pode ser qualquer um, vezes a força normal do bloco, que a gente consegue calcular, tá? Certinho? Nesse caso aqui, numa superfície horizontal, a força peso é igual à força normal em módulo. Ô, professor, em módulo eu sei que a força peso é massa vezes a gravidade a qual esse bloco está submetido, que é a gravidade G. Então eu já calculei a normal nesse caso. Consigo calcular minha força de atrito para essa situação. Coeficiente de atrito vezes a massa do corpo vezes a gravidade a qual ele está submetido. Só para vocês terem uma ideia da amplitude aí dos conceitos e aplicações das leis de Newton, tá? Então é isso. Então nós vimos 3 exemplos, 3 aplicações importantes que podem facilmente cair na prova de vocês. Estudem, peguem essas 2 aulas, revisem, leiam bastante, peguem um livro, dêem uma olhada, tá? Porque nós iremos fazer exercícios que de certa forma vamos tocar nesse conteúdo novamente, tudo bem? Um abraço para vocês, bons estudos e se dediquem, tá? O futuro de vocês depende de vocês. E eu estou simplesmente ajudando vocês a atingir o objetivo de vocês, que é passar na faculdade, fazer uma faculdade, trabalhar, crescer, se desenvolver plenamente. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.